A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Poesia, Expressão do Ser. Apresentação, Leila Brandão, André Luiz Monteiro e Mariângela. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos com muita alegria no nosso coração, reiniciando os nossos trabalhos, ou seja, dando continuidade ao programa Poesia, Expressão do Ser, e nesse formato, eu, Mari, André Luiz, nesse formato nós estamos indo para a segunda temporada. Esse formato é antigo na RBE, mas nós começamos esse trabalho o ano passado com o André e tem sido maravilhoso. Vamos lá, gente? Vamos reiniciar 2024, hashtag 1 é o primeiro programa de 2024 com André e Mari. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria muito grande estarmos reunidos. Vamos voltar às nossas conversas sob a inspiração da espiritualidade, relembrando sempre Jesus, o nosso modelo e guia, que ele possa nos auxiliar neste momento a todos nós. Mais uma vez, então, obrigado, Leila, obrigado, Mariângela, por nos encontrarmos aqui nesse programa quinzenal Poesia, Expressão do Ser, da Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências. Mais uma vez, é a oportunidade maravilhosa da gente dividir os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas emoções com aqueles que estão nos acompanhando, que estão sempre junto com a gente. Então, mais uma vez, temos a certeza de, amparados pela espiritualidade amiga, por Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que a gente vai dar uma boa continuidade no nosso trabalho. E hoje a gente recomeça os nossos encontros aqui, desejando a todos que estão junto com a gente que eles tenham mais afabilidade, mais doçura. Certo, senhoras? Muito certo. A afabilidade e doçura é o tema da noite de hoje e é o que nós podemos fazer em favor de nós mesmos, né? Essa pergunta é muito importante, meus irmãos. O que a gente pode fazer de melhor para que a gente aproveite bem essa reencarnação? Eu vou começar falando uma coisa muito interessante, que foi uma pergunta que a minha filha me fez. A minha filha, que é advogada, ela disse assim para mim: mãe, você que já viu tantos filmes na vida, qual filme te impactou mais? Assim, que você recorda? E eu achei a pergunta interessante, eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Ela falou: porque meu terapeuta, depois que ela desmanchou o casamento dela, ela está fazendo uma terapia, né? Então, porque meu terapeuta me perguntou, e eu achei interessante eu buscar na minha memória qual é o filme que tinha mexido muito comigo. E aí eu disse para ela: bom, então eu tenho um filme que mexeu muito comigo, que chamou na época, né? Zorba o Grego, que foi um filme representado pelo Anthony Quinn, um filme antigo. E por que ele mexeu tanto comigo? Porque ele é a história de um grego, né, que fez tudo na vida dele para que a sua vida fosse um sucesso e, no final das contas, deu tudo errado na vida dele. E ele terminou, no final do filme, depois que tudo ruiu na vida dele, ele levanta o braço e começa a dançar aquela música. Taran, tan, 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 taran, tan, tan. Aí a Cristina falou assim: mãe, mas esse filme é tão antigo, você era jovem. Eu falei: para você ver. Por que ele me impactou? Porque mostrou o que eu acredito, Cristina, que é exatamente a certeza de que a gente nunca pode desanimar, nunca desistir, nunca, por pior que tenha sido o resultado
de tudo que nós fizemos, nós temos que aprender a recomeçar. Então, isso foi o que eu aprendi de melhor para a minha vida e eu quis passar para os meus filhos. Desistir nunca, sempre recomeçar. E aí, Mari? Ser antigo, eu lembro deste filme, porque várias vezes já assisti, e, na realidade, todos nós, vez ou outra, passamos por momentos em que a ideia inicial é desistir. E isso é da natureza de todos nós que encarnamos aqui no planeta Terra. É por isso que estamos vinculados a esse planeta. Em outras oportunidades, creio eu, desistimos sim. Mas conforme nós vamos conhecendo qual é a nossa finalidade e lembramos de que Deus, Ele nos criou para a felicidade, mas essa felicidade ela não é nos dada de presente, ela é uma conquista íntima. Então, cada experiência que nós vivenciamos é uma maneira de nós irmos colocando esses tijolinhos, e aí, enquanto a Leila falava do filme, eu lembrei de um filme que eu gosto bastante, e ele também é antigo, que é O Mágico de Oz, porque eu lembro muito da Dorothy naquela estrada de tijolos amarelos, e eu sempre tenho essa ligação com esta imagem. Deus nos criou para a felicidade, e a felicidade pode ser nós caminharmos em uma estrada de tijolos amarelos. Só que cada tijolo dessa estrada será colocado por nós mesmos. Nós somos os construtores dessa estrada. E vez ou outra, nós vamos achar muito difícil colocar esses tijolos, mas nunca vai nos faltar a oportunidade, o apoio. Ali naquela situação, a Dorothy tinha 3 amigos, cada um com os seus anseios, mas estavam ali ajudando na construção dessa estrada. Então, por isso que nós temos que continuar sempre construindo a nossa estradinha de tijolos amarelos. Muito lindo. As senhoras vieram, então, inspiradas pela cinematografia. Isso é sensacional. É a arte, né, plena aqui no nosso encontro. Quando vocês estavam falando sobre filmes, eu, pensando uma série de filmes aqui, poderia tratar de vários filmes. E, na verdade, assim, me passa pela mente o filme da própria vida, a própria experiência. E rememorando, revisitando, eu faço com frequência esse exercício de revisitar ao meu próprio filme. Dizem que quando, no momento do desencarne, o espírito entra num estado de perturbação e ele tem, com uma alta velocidade, um repasse da sua encarnação. E, em algumas situações, o espírito fica assustado, fica meio atordoado, vamos assim dizer. Então, eu estou treinando para não ficar tão atordoado, eu vou revisitando vagarosamente, e é óbvio que a gente, olhando para o que a gente viveu, para o que a gente fez, é comum a gente fazer uma pergunta a nós mesmos, dizer assim, poxa, por que naquela época eu tomei tal decisão? Mas eu meio que sou bonzinho comigo mesmo e digo, olha, você naquela época não tinha a maturidade, a visão, o conhecimento, o estudo que você tem agora. Seja caridoso consigo mesmo, mas é bom que você tenha atenção para as coisas que fez e que precisam já, na sua consciência, serem modificadas. E uma delas, nesse filme da minha vida,
algo que eu tenho um arrependimento, aqui dito de público, foram as vezes que eu tinha uma certa consciência do que estava acontecendo, mas eu não fui uma pessoa branda. Eu não fui uma pessoa pacífica. Eu fui uma pessoa, eu sempre costumo dizer que a dureza, né, de certa forma, acompanha a minha forma de ver as coisas, um certo pragmatismo. E aí, até preparando o trabalho para a noite de hoje, eu vou colocar aqui só para que aqueles que também puderem ver possam nos acompanhar. O nosso trabalho de hoje ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, aqui o Evangelho traz para a gente uma receita maravilhosa. E a gente vai tratar hoje aqui com relação à afabilidade e à doçura. Não vamos ler isso agora. Eu vou apenas lembrar aqui uma passagem do André Luiz no Agenda Cristã. Vou até colocar aqui para a gente num banner, que André Luiz ele faz um comentário que eu acho muito legal. Ele diz: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Então, ceder em favor de muitos, levar essa palavra, essa brandura, essa meiguice, ou ter o controle da emoção minimamente na voz, é algo que no meu filme eu revisito. Né? Se fosse escolher um filme, eu ia falar do Gladiador. Eu sou apaixonado pelo filme do Gladiador, as senhoras sabem muito bem o porquê. Mas, de qualquer forma, eu penso que esse recomeçar, essa vontade de não desistir jamais, e o filme tem todo um aspecto espiritual ali envolvido, e eu penso nisso. Então, por mais que eu goste do Gladiador, eu queria ter o Gladiador com afabilidade e doçura. Esse aqui é o meu filme, senhoras. Muito lindo. E essa afabilidade e doçura é uma conquista realmente muito difícil para o nosso nível evolutivo, porque a nossa tendência, nós somos criados assim, aliás, não é nós agora, presente, nós, humanidade terrena, por mais de 1000 anos, a gente aprendeu a revidar, a gente aprendeu a lutar, a vida era dos mais fortes, quem era mais fraco sempre sucumbia, e a gente, nessa lei da sobrevivência, que é uma coisa bem cruel, a gente acaba se tornando uma pessoa não afável e não dócil, né? E interessante que eu escrevi um poema aqui em 1990 que fala um pouco isso, onde eu digo assim: um dia eu vou conquistar a ternura das almas boas, vou falar macio e com um sorriso meigo, vou levantar os caídos da estrada, vou cultivar o carinho, vencer os preconceitos, tornar menos árida esta caminhada. Num dia especial, caminhando no tempo, vou ser luz do sol, vou ser luz da lua, vou abraçar a todos pela rua, sem restrições, sem medo, num doar-me sem fim. Um dia sim, bem perto de hoje, vou olhar no espelho da minha vida e gostar de mim. Então, assim, é um poema que eu me lembrava, assim, como que eu tinha vontade de ser mais dócil, de ser mais meiga, e eu não conseguia essa fórmula, né? Até porque os meus pais, o meu pai principalmente, ele era um homem maravilhoso, inteligentíssimo, mas era considerado assim estupim-curto, né? Quando ele explodia mesmo, e a gente se assustava.
E com isso você reencarna por afinidade, claro, e eu tinha muita afinidade com ele, então eu tentava imitá-lo também nas suas reações. E eu percebia também, sabe, Mário e André, que ele não ficava feliz depois que ele explodia. Ele ficava assim, muito triste, muito acabrunhado, e ele também não sabia pedir perdão. Às vezes ele fazia aquela explosão toda, mas ele não sabia chegar para a gente e falar assim, gente, desculpa, foi mal, né? Ele não sabia fazer isso, ele mantinha aquele padrão de rigor, né? Então, isso tudo me passa também no filme da minha vida, e eu escrevi nessa época exatamente isso. Um dia, quem sabe, a gente conquista, eu digo no meu caso, essa afabilidade e essa doçura, que é tão bom quando você é tratado com carinho, é tão bom quando as pessoas têm tolerância com seus erros, né? É tão bom a gente receber afeto, porque o alimento da nossa alma é o afeto, e, no entanto, na hora da gente dar, a gente não consegue um treinamento assim, ideal. Fala aí, Mari. Enquanto a Leila estava falando, eu estava recordando de um trabalho mediúnico, do qual eu participo nos domingos à noite, na nossa sociedade espírita, em que eu gosto muito de ver uma colega de grupo que normalmente mantém o diálogo com aqueles irmãos que chegam até nós, trazidos pelas equipes espirituais. E é muito interessante de ver como ela conduz esse diálogo, né? Já faz alguns anos que eu não trabalho mais como dialogadora em função da mediunidade ostensiva que eu tenho, então me saio melhor, vamos dizer assim, contribuo melhor com o grupo, sendo essa ponte de ligação entre a espiritualidade do lado de lá e do lado de cá. Mas essa companheira, ela tem um jeito muito afável de conversar com os nossos irmãos, que muitas vezes chegam revoltados, agressivos até. E ela sempre conduz a fala no sentido de que, se ele está naquele estado de agressão, nós temos que compreendê-lo, que ele está sofrendo, embora ele não diga isso. Na maioria das vezes, eles chegam imponentes, como se eles não tivessem nenhum tipo de dor e sofrimento. E quando ela conversa de uma maneira afável com eles, eles vão se tornando muito mais tranquilos. E chega, em algumas situações, de ficarem completamente diferente do quando chegaram. Alguns chegam arrogantes até, e depois eles vão se emocionando, né? Ela vai conduzindo a conversa, e eles vão descobrindo dentro de si que, na realidade, eles estavam feridos, e por isso eles estavam querendo ferir. Quando eu lembro dessa experiência, eu sempre me recordo em algumas situações em que alguns companheiros aqui no plano físico, eles agem conosco desta forma, uma forma mais contundente, às vezes até agressiva, em diferentes situações. Quem já não passou por alguém que foi, de certa forma, agressivo na sua fala e às vezes até nos seus gestos? E aí é o momento de nós olharmos para estes companheiros, que espíritos são, só que estão no corpo físico, com essa mesma afabilidade que olhamos para os irmãos que vêm até nós no trabalho mediúnico e têm atitudes muitas vezes agressivas conosco. Então,
A afabilidade, a doçura, ela é exercitada em todas as situações, seja onde estivermos, que possamos lembrar sempre que aquela pessoa, ela pode estar tendo uma reação intempestiva, às vezes até agressiva, mas que no fundo, ela traz dentro de si esse germe da compreensão, de ser afável, de ser, acima de tudo, alguém que não precisa da violência para se expressar. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas isso me marca muito em função do exercício deste trabalho dentro da casa espírita. E como temos colegas que conseguem, como a gente diz, né, sensibilizar aquele espírito. Que a gente também consiga fazer isso na nossa vida cotidiana. Grosso, só um minutinho, André. Só um minutinho que eu vou lembrar de um exemplo que ela falou, também da mesa mediúnica, que o Zé Grosso um dia falou: Leila, quando o espírito chega muito agressivo, chega muito violento, no fundo, procura não ouvir as palavras que ele está dizendo, mas procura ouvir o coração dele. No fundo, ele está dizendo: me ama pelo amor de Deus. Do jeito que eu estou, por favor, me dê um pouco de ternura, um pouco de amor, né? É isso mesmo. Fala aí, Dezinho. Essa experiência mediúnica, ela com certeza é bastante rica. Traz para a gente uma percepção de como que as atividades, as coisas, os comportamentos que nós desenvolvemos na nossa vida acabam refletindo, permanecendo, perdurando com o espírito ao longo das encarnações, no período de erraticidade e por aí vai. Então, de fato, todo esse processo que no último século, principalmente, nós tivemos das revelações, dos detalhamentos da vida na espiritualidade, isso é de uma riqueza incrível, trazendo uma consolidação comportamental, não apenas religiosa, mas comportamental para cada um de nós. É muito frequente a gente, quando lê uma obra de André Luiz, de Ivone Pereira, e olha o personagem e fica meio que assustado. Olha, esse personagem aqui tem traços meus. Então essa relação que a gente acaba fazendo ali com os livros, com as obras, principalmente com os romances, com as descrições, são muito ricas e um grande aprendizado. Mas eu queria aproveitar aqui, mostrar para a gente que este ponto que nós estamos tratando, da afabilidade, da doçura, que o Evangelho traz, ele fala logo no iniciozinho, eu vou colocar aqui para a gente ler, ele diz assim, ó: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, o ponto de partida para nós passa a ser aqui a benevolência, desenvolver e criar o comportamento da benevolência. Porque se no dia a dia, eu até brinco, ao despertar, acordou, abriu os olhos, faz uma prece. Se você estiver desencarnado, já está fazendo a prece no plano espiritual para caminhar. Se você estiver encarnado, está fazendo a prece para começar bem o dia. Então, acordou, abriu os olhos, faz logo uma prece. Eu brinco isso, inclusive, nos cursos que a gente faz aqui. Então, se a gente, desde o primeiro momento, desenvolver algo que um amigo me ensinou há muito tempo, chamado atitude mental positiva. Se desde o primeiro momento você busca instalar uma atitude mental de benevolência, trazendo para o Evangelho, no seu início do seu dia, buscando já, inclusive, fazer os agradecimentos da própria vida, que esse talvez seja o maior agradecimento diário que tenhamos que fazer, já facilita a sua visão, a sua percepção para entender as coisas que o dia vai lhe oferecer.
Então, de fato, às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas me amem do jeito que sou. Não, não. As pessoas te amem do jeito que você quer ser, na sua evolução. Porque ser do jeito que não é bom. O importante é evoluir. Então, que as pessoas nos amem na evolução. E que a gente consiga desenvolver essa atitude. E eu vou te trazer aqui 2 passagens, senhoras, de Paulo, para a gente ver que este dilema, este desafio do indivíduo na encarnação não é de hoje. As 2 estão na carta aos Romanos. E o primeiro, ele diz assim, olha que bacana. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Então veja que Paulo, lá atrás, ele parecia que estava numa live junto com a gente aqui, fazendo essa discussão, né? Paulo podia ser a gente não ia conseguir dividir um quadrinho com Paulo, mas as reflexões de Paulo alcançam a gente e estão aqui colocadas. Então veja que a percepção da vontade de ser benevolente, bem que quero, é oriunda, é uma necessidade do espírito em evolução. Vencidas algumas barreiras da ignorância, do desconhecimento e da secura do coração, o espírito passa a almejar o bem. Ele passa a desejar o bem. Paulo chega ao ponto de escrever aos Romanos, já numa longa trajetória, porque ele estava cansado, penso eu, cansado de si mesmo, na sua parte de não fazer o bem, na sua parte do mal que faço. Então, a gente vê, de fato, que este desafio, ele é permanente, ele acompanha o espírito encarnado. E a segunda passagem, também em Romanos, mas vejam, num capítulo mais à frente, lá no 12. O primeiro, vou voltar aqui, o primeiro foi no capítulo 7 da carta. O próximo é no capítulo 12, um pouquinho mais à frente. E ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, eu vejo que até, me permito dizer, ao longo da escrita, ao longo da dissertação de Paulo, o seu próprio coração foi acalmando. E ele dizendo que não te deixes vencer pelo mal, lido isoladamente, suscita interpretações equivocadas. A primeira parte só faz sentido nas palavras de Paulo quando acompanhadas da segunda. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A segunda parte é a demonstração clara de que nessa hora Cristo, Jesus, estava nele. Jesus estava presente naquele comportamento, na alteração do homem velho para o homem novo padrão Jesus, vencer o mal com o bem. Vamos lá, senhora. É muito difícil isso, né, André? Oferecer a outra face. Porque quando a pessoa vem com grosseria, com ignorância, se você puder oferecer a outra face, ou seja, a calma, a compreensão, a mansuetude, é o que todos nós deveremos almejar, porque a gente ainda não conseguiu oferecer a outra face, né? E quando a gente consegue, as poucas vezes que a gente se vigia e respira fundo e diz, não vou responder agora, eu vou pensar um pouco mais, quando você já consegue fazer isso, depois de uma certa idade, os seus impulsos já ficam mais disciplinados. Quando você consegue isso, te traz uma alegria muito grande no coração, porque uma atitude dessa
muitas vezes salvam uma pessoa de tomar uma atitude muito ruim, porque o círculo vicioso da dor, ele começa assim, às vezes de uma bobagem, uma pessoa... Eu sempre ouço falar daquela história que um homem saiu de casa e bateu com o carro, e quando ele bateu com o carro, ele ficou muito nervoso, brigou muito com o outro, chegou atrasado no serviço, o chefe dele falou qualquer coisa, ele já estava irritado, ele revidou, e quando o chefe foi para casa, estava aborrecido, porque tinha brigado com o seu melhor funcionário, chegou em casa mal-humorado, tratou mal a mulher ficou com raiva, então vai criando, a gente não imagina como, às vezes, uma atitude impensada desencadeia um mal tão grande, enquanto que uma atitude, às vezes uma renúncia, como o André falou aí no início, né, quando você renuncia a favor do bem, quando você pensa nisso, que todos os seus atos têm consequência, e você é capaz de dizer, não, eu vou respirar fundo, eu sei que ele está me machucando, mas eu vou respirar fundo, depois eu converso com ele com calma, com ele ou com ela, e a gente, então, nesse momento, você desconecta da corrente do mal. Porque muitas vezes a gente que é médio, a Mari deve ter passado por isso também, eu já tive momentos na minha vida que eu cheguei a sentir perto de mim o Espírito dizendo, faz. Eu já cheguei a sentir as vibrações que eu estava, era tão ruim que eu já cheguei o Espírito, já cheguei a vê-lo assim, até rindo da minha possibilidade de errar. E aí eu agradeço muito a Jesus até o fato da mediunidade, porque aí, nesse momento eu paralisei, né, a minha atitude e pude ver que quando a gente renuncia àquele impulso ruim, que, como disse Paulo, né, o que eu preciso fazer, às vezes eu não faço, e que não devo fazer, às vezes eu faço, que são impulsos que vêm de aprendizados errados no passado. A gente traz um monte de impulsos que foram de personalidades que nós mesmos assumimos no passado. E aí, quando você consegue deter isto, gente, é maravilhoso a paz que te dá no coração e a certeza que você interrompeu ali um círculo vicioso de dor, porque aquilo vai aumentando numa proporção que, quando você vê, o dano foi bem grande. E aí você interrompe ali e começa ali um círculo virtuoso que a gente chama de amor, sob as bênçãos dos bons espíritos, né, Mari? Eu estava aqui refletindo, né, nessas frases que o André projetou para nós, principalmente na segunda. Eu tenho para mim que o mal, ele é similar à sombra. A sombra só existe quando a luz se ausenta. Porque se a luz estiver presente, a sombra não tem chance. Então, em diversas situações da minha existência, e aí vou me usar como exemplo, porque não gostaria de usar o exemplo de outras pessoas, já que não tenho essa autorização, em algumas situações eu percebi que eu não poderia dar vazão à sombra que existe em mim, que seria o mal, fazendo o que, então? Fazendo luz. Então, é neste momento em que você consegue perceber que você precisa fazer luz interior para que esta sombra não te domine. No início, isso é um exercício consciente. Pelo menos para mim, é bem consciente. E aí eu vou entender por que Paulo diz, né, que o bem que ele gostaria de fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não gosta, ele faz. Por isso, porque nós nos acostumamos com a sombra. E aí é algo que é mais espontâneo nosso.
E quando você começa a compreender, você começa a querer fazer luz. E aí aquela luta entre a sombra e a luz se estabelecer. A gente sabe que a luz ela é muito mais suave, muito mais tranquila que a sombra. Mas ela vai chegando de mansinho, sem fazer alarde. Eu, em várias situações da minha existência, eu ficava chateada comigo porque eu deixava a sombra ser maior que o raio de luz. E fazia esse raio de luz penetrar em mim consciente, racional. Eu não posso revidar, eu preciso manter-me afável, compreensiva. Então, era uma coisa racional. Eu ainda não cheguei no patamar que eu gostaria, que é isso ser natural. Quando você não precisa ficar nesta briga interna entre a minha sombra e criar um espaço para a luz. Isso já me angustiou muito em algumas situações. Mas como a Leila diz, a experiência vai chegando. Quanto mais experientes nós ficamos, mais situações a gente vivencia, e aí você também começa a ser bem mais afável e doce consigo mesmo. Porque a gente está falando aqui de doçura, de afabilidade com o outro, mas muitas vezes a gente precisa disso conosco, porque senão a gente se cobra demais, a gente se torna, às vezes, extremamente carrasco conosco mesmo. Então, essas são algumas reflexões que eu faço e que talvez vocês também me acompanhem nisso. Como diz, né, Paulo, eu ainda preciso fazer isso, não de forma tão natural e espontânea, como Jesus fazia, né? Jesus em nenhum momento tinha sombra, ele sempre teve luz. Nós ainda precisamos, às vezes, pensar, não é assim que eu tenho que agir desta forma. Então, é algo racional e não tão espontâneo como a gente gostaria. Não sei com vocês, eu estou aqui desabafando o que me passa, às vezes, nessas situações. O coração é forte, né? Porque, de fato, a gente, à medida que vai conversar, tratar desses temas do Evangelho, é quase impossível a gente não fazer uma autoleitura, uma releitura da nossa própria jornada. E a gente já está aqui num bom papo, na nossa boa conversa, e me ocorreu o que nós, como eu já mostrei aqui, né, estamos estudando aqui o Bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Então tem aqui uma passagem que diz assim, ó: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Outro dia, num trabalho também na Rádio Brasil Espírita, com o Marco Maiuri, um amigo muito querido que a gente se encontrou para esse trabalho de Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, às sextas-feiras, 9h30 da noite, trabalho muito bacana, pedacinho por pedacinho do Evangelho, sem pressa, sem correria. E aí ele fez um comentário sobre essa passagem que muito me chamou a atenção, dizendo o seguinte, que todos nós estamos ouvindo, trabalhando, observando as questões da transição planetária. E que o planeta Terra, ele então está saindo da fase de expiações e provas e passando para a fase de regeneração. Não existe uma marca, uma linha, algumas datas surgem e são discutidas, mas isso não é o ponto. A pergunta que a gente faz, e que de certa forma o Marco me ajudou a refletir, é a seguinte: quem ficará na Terra? São as pessoas evoluídas ou são as pessoas que ainda não chegaram nesse nível de evolução? Olhando lá
para trás um pouquinho, na fase da transição de Capela, os que vieram para a Terra foram aqueles necessitados de experiências novas, um pouco mais duras, num planeta ainda em construção, em organização das suas sociedades. Então, os recalcitrantes vieram para a Terra. Entendemos nós que permaneceram em Capela os bons, os que estavam em condições. E aí essa passagem aqui me traz, e o Marco faz esse comentário, que os brandos possuirão a terra. Às vezes a gente tem a impressão de que, não, eu vou subir, vou para planos superiores. Mas a terra está ficando cada vez melhor. A terra está se aperfeiçoando. Nós todos, como humanidade, estamos trabalhando para que ela avance, que ela esteja com as melhores condições tecnológicas, de conhecimento, de estudo. Mas, André, tem muita divergência? Tem. E aí, o fato é que Jesus disse aqui, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então, o nosso compromisso não é apenas da reforma íntima. Não é apenas de fazer segurar os ímpetos. André Luiz diz assim para a gente, habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Nós precisamos criar o hábito da serenidade. Não adianta dizer assim, vou tocando a vida, sou do jeito que sou, na hora da aprovação eu demonstro serenidade. Ah, não demonstra. Já caiu. Já a cilada já te atropelou e já foi. Então, na verdade, eu sei bem disso. Eu seguro aqui para manter serenidade. Então, a gente tem que, de fato, é um trabalho consciente. É um esforço consciente diário e que seja um esforço tranquilo, porque não adianta querer ser sereno agitado. Não, eu vou lutar para ser sereno, já está errado. Você tem que serenar para ser sereno. Então, desenvolver esses sentimentos de uma maneira consciente, fruto de um esforço cristão próprio e coletivo, visualizando que isto é o que vai fazer com que os espíritos mais preparados, evoluídos, herdem a Terra. Então, assim, os vários avisos, as várias dicas já vieram por Jesus, nosso mestre modelo e guia Paulo. Hoje já citamos Emmanuel, André Luiz, Leila Brandão, Mariângela Leivas Amorim, todas essas pessoas já dizendo para a gente manter um equilíbrio e buscar o desenvolvimento da serenidade. Porque, de fato, a gente quer que os bons, que os brandos e os pacíficos herdem todo esse trabalho, esse esforço de humanidade que nós estamos fazendo ao nosso planeta. E aí, lembrando André Luiz, né, André, ele diz, a natureza não dá salto. É impressionante essa frase, ela é muito forte, porque tem pessoas que usam verniz, né, o verniz que lhe dá condições de fazer muitos amigos, especialmente um bom político, né? Tem muito jogo de cintura, usa uma face, como disse Jesus, uns túmulos caiados de branco, mas que por dentro estão naquela podridão toda. Então, a gente, muitas vezes, acostumou com esse verniz, essa carinha boa, mas que, no fundo, não tem nenhuma conquista. E que, se não tiver a conquista, meus irmãos, é isso que eu vivo falando para mim mesma. Não adianta a hipocrisia, não adianta você fingir que é bonzinho. Se você não conquistar a mansuetude em seu coração,
você não vai conseguir representar esse papel de manso onde quer que você esteja, porque uma hora as pessoas vão perceber que aquilo tudo é um verniz, que aquilo tudo é um teatro, né? Eu acho interessante, tenho uns amigos meus que gostam de teatro, que eles adoram Shakespeare, que quando disse a vida é um teatro, a gente vive num palco, vivenciando diversos personagens. Mas acontece que a vida tem noção de continuidade. Você pode estar representando muito bem o seu papel de bonzinho na Terra, pode estar representando muito bem o seu papel de bonzinho, mas o seu corpo espiritual, que é o seu cartão de visita na realidade espiritual, ele vai refletir exatamente qual é a sua conquista espiritual. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, é porque realmente, se nós não conquistarmos essa pacificação anterior, eu vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo vou lá dar, né? Se a gente não conseguir essa pacificação interior, que depende da paciência, como diz os estudiosos, paciência, a ciência da paz, se a gente não conquistar essa pacificação interior, dificilmente nós vamos ser mansos. Então, existe toda uma caminhada de conquista, não é mesmo, Mari? Certamente, Leila. Estava aqui refletindo em quantas situações nós nos apresentamos com esse verniz. Muitas vezes você esconde dentro de si, até de você mesmo, aquilo que você já sabe que não é tão bom assim e que você teria que lutar para vencer. Mas muitas vezes a gente não está disposto a encarar essa luta naquele instante. Então, até por um mecanismo psicológico, você cria esse verniz ou essa persona, né, que você representa. E quanto mais você se habitua a essa persona, o perigo é você acreditar que ela é real, né? Então, às vezes, a gente tem alguns companheiros, como diz uma amiga nossa, né, que acham que são bons, mas eles só acham que são. Estão se achando, né? Estão se achando. Isso. Porque as atitudes, na maioria das vezes, são aquelas que vão mostrar realmente quem a pessoa é. E é interessante porque, às vezes, essas situações, elas vêm, né, na nossa existência, nos nossos relacionamentos, de onde você não espera, né? Eu lembro quando exerci a minha profissão, de uma colega que ela me parecia, mas era uma interpretação minha, ser uma pessoa, e na realidade depois ela foi se revelando completamente diferente. Mas ela estava tão habituada a representar aquele papel que ela se convenceu de que ela tinha aquelas qualidades, né? E é lógico que ela não conseguia sustentar isso o tempo inteiro. E vez ou outra, as pessoas percebiam. E o quanto isso maculava a autoimagem que ela tinha. E o quanto isso a ofendia pessoalmente, né? Quando ela se via frente a um espelho revelando, né, a sua real condição. Então, nós temos que começar a encarar quem somos frente a frente, sem querer usar estas máscaras,
porque realmente ainda não somos o que gostaríamos de ser, mas já não somos mais o que já fomos. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos, ontem mesmo conversava com o meu marido, o Luiz, sobre isso, né? O Luiz tem algumas situações que ele não resolve direito, que dizem respeito às vidas passadas dele, né? E aí ele me disse assim: eu não aceito que eu tenha feito o que eu fiz, porque quando você vai para o trabalho mediúnico, tem pessoas que acham que o trabalho mediúnico, você vai chegar lá e a espiritualidade vai te revelar que você foi um santo, que você fazia ceia com Jesus, que você foi alguém magnânimo. Doce ilusão, pelo menos comigo nunca foi assim, não sei com vocês, mas comigo sempre foi diferente. O trabalho mediúnico, quando vinham esses companheiros, era para tirar as nossas máscaras. Então, ele muito preocupado que, às vezes, ele ouve aquilo que ele não gostaria de ouvir, né, dos irmãos que ainda trazem por nós ressentimentos. E aí eu disse para ele: o que você tem que ter em mente é que você já não faz mais isso. Você nem admite fazer. Se você hoje não admite mais agir como no passado, é porque você já evoluiu. Então agora é continuar fazendo bem, porque só há uma condição. A gente faz a sombra, mas aí a nossa obrigação é fazer luz. Então, abre a janela do coração, ama e segue em frente. Se a gente ficar olhando a sombra do passado, a gente não caminha para frente. E é muitas vezes o que a gente encontra em alguns companheiros. Eles ficam muito presos à sombra lá de trás, né? Quando você está caminhando a caminho da luz, como diz Emmanuel, a luz está na tua frente, mas você fica virando a cabeça para olhar a sombra que ficou nas tuas costas. E é isso que a gente tem que deixar de fazer. Vamos a caminho da luz, a luz está aqui na nossa frente, a gente tem que seguir em frente, deixa a sombra para trás. É isso mesmo. Ô Leila, como as minhas palavras finais aqui do nosso encontro, do nosso reencontro, eu recentemente fui levado a um certo retiro de gripe para fazer aqui uma recuperação, e nessa oportunidade, eu tive folheando, eu acabei lendo por completo esses lindos casos de Chico Xavier. Então, eu diria que muitos de nós vamos reclamar, mas consegue, não consegue, chegamos lá, não chegamos. Aqui a gente está diante de um exemplo de uma pessoa que faz parte da nossa história de espírita, que é o Chico, com todas as suas experiências. E este livro, como eu estava falando, vale a pena para a gente entender, primeiro, que é possível desenvolver e trabalhar a questão da brandura, saber que pessoas estão sempre ao nosso lado para que a gente consiga fazer isso, e o mais incrível, a gente vê na própria vida do Chico os resultados diretos deste comportamento que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Então, não fica apenas assim, ele fez isso tudo de bom, e aí o resultado? Não. O livro mostra para a gente as benesses e o alcance da brandura e da atitude pacífica que esse grande e importante médium brasileiro teve na nossa história e tem na nossa cultura espírita. Então, aqui os lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que conviveu com Chico
inúmeras oportunidades e experiências, mostram de fato que é possível que a gente, com um trabalho pequeno, mas consistente, a gente consegue chegar lá. Então já fica aqui o meu agradecimento a Leila, a Mari, pela oportunidade maravilhosa da gente refletir sobre um comportamento que precisamos desenvolver, que é a brandura nos nossos corações. Muita paz e obrigado a todos, uma boa noite. Então, meus irmãos, muito obrigada a vocês todos também, e muito me sensibilizou essa colocação da Mari em dizer, vamos deixar as sombras lá para trás, vamos focar na luz, porque se hoje a gente ainda tem muitas imperfeições e que a gente reconhece ter, mas nós já temos muitas conquistas também. Já não somos mais os mesmos. Eu me lembro quando eu falei com a Sueli, Sueli, por que eu só recebo obsessor? Eu queria receber um espírito bom, um espírito superior. Ela falou, porque você se sintoniza com eles. Vamos fazer outro tipo de conexão mental. E realmente, numa autoanálise, logo no meu início, na mesa mediúnica, eu percebia que quando vinha um obsessor, eu adorava ouvir aquelas histórias, dava maior força para o espírito, e tudo que ele contava, eu dava razão. Aí eu falei, meu Deus, eu ainda estou nessa faixa, vibrando nessa faixa, então vamos deixar isso lá para trás e vamos focar na luz, naquilo que a gente pretende ser. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu também gostaria de dizer que foi uma alegria estar aqui conversando com dois queridos amigos, mas, acima de tudo, estar trocando essas ideias com você que está nos ouvindo. Esperamos que isso que nós conversamos de uma maneira muito simples, muito singela, tenha chegado ao seu coração e, de repente, aliviado aquela angústia, aquele sofrimento, aquela indecisão. O que nós gostaríamos, nós três aqui, de dizer a você que nos escuta, é que Jesus está sempre contigo, você nunca está só. Tenha absoluta certeza disso, porque Ele nunca abandonou aqueles tutelados que Ele recebeu de Deus. Quando Ele disse que Ele jamais perderia uma ovelha, Ele está dizendo que tem todos nós em seu coração, e Ele não nos abandona. Então, fique com Deus, acredite, você é um ser muito amado por Jesus. Obrigado, queridos amigos, foi um prazer. Você acabou de ouvir Poesia, Expressão do Ser, mais um programa oficial da RBE.